Olá, muitas saudações então de volta aqui ao canal Ler Turismo. Cá estamos nós para mais um vídeo. Coronavírus e o impacto no turismo, presente e o futuro, nesta segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Época alta do turismo na Europa, mas que época alta, pois é, a desilusão que todos esperavam está aí. Ainda assim, trabalha-se, mal, mas trabalha-se. Estamos de volta, de facto, ao que acontecia há mais de 20 anos atrás. O tema deste vídeo é o outro vírus que se junta a este, que é o vírus da crise económica que o vírus provocou, e ainda que este vírus, o coronavírus, que tanto nos faz mal, desaparecesse nos próximos meses, já se sabe que isso não vai acontecer, essas coisas permanecem na natureza, vão e voltam, mas ainda que ele desaparecesse por via do avanço da ciência, outro vírus, o da crise económica, vai ficar mais tempo entre nós. Esse aí tem cura de facto, mas é uma cura lenta. É uma recuperação de facto lenta e isso vai influenciar posteriormente o desempenho do turismo como uma atividade económica como qualquer outra. Claro que algumas atividades económicas são muito menos afetadas, mas esta é das piores. Uma coisa boa que se tem verificado nestes dias é que, felizmente, não se registram muitos casos de Covid-19 importados, ou seja, trazidos pelos turistas que visitam países estrangeiros. Nós já falámos aqui de alguns casos na Grécia, mas a situação foi contida. Há um caso ou outro em Espanha e até também ocorreu nas Ilhas Espanholas, nas Baleares, salvo erro, um caso de um turista que foi contaminado no local. Mas também esses casos têm sido, para já, raros. Isto também porque não há grandes estabelecimentos de atividades noturnas, os grandes bares e discotecas não estão a funcionar até tarde. Há, de facto, muito pouca aglomeração de gente. Tem havido casos pontuais, mas não têm sido muito problemáticos até agora. Isto acontece também em Portugal. Que significa que as pessoas então continuam muito a escolher. Basta olhar para qualquer localidade no Algarve. É impressionante como até há pouco tempo, agora já está a mudar de qualquer maneira um pouco, mas até há pouco tempo tínhamos esplanadas completamente cheias, tudo ao ar livre, distância social entre famílias, entre pessoas, perfeitamente normal, mas dentro dos restaurantes, cadeiras absolutamente vazias. E o que é impressionante é que até restaurantes que têm enormes janelas, portas para a rua, ventilação natural e até desistem de ligar ares condicionados, ou seja, situações muito favoráveis no combate à pandemia, até esses interiores desses restaurantes continuam vazios porque as pessoas, devido ao medo, à formação que tiveram, à informação, aliás, que têm tido, preferem sempre o ar livre. Seja como for, é uma preferência que pode ser posta em causa, mas a grande verdade é que isso também ajuda à não contaminação e isso é bom. Porque seria terrível para um destino turístico popular que aparecessem casos relacionados com turistas. Isso originaria seguramente uma nova onda de cancelamentos. Portanto, essa situação é boa. Já, por exemplo, um setor que queria recuperar e que foi muito, muito martirizado, o setor dos cruzeiros, está a recomeçar, mas já surgiram casos de pessoas testadas em que o primeiro teste foi negativo e então podiam embarcar, mas depois no contrateste, na contraprova, o chamado segundo teste, deram positivo já a bordo do barco. Isto é muito constrangedor e leva a que certos setores se questionem se seria de autorizar o regresso dos cruzeiros
tão cedo. A grande verdade é que as companhias que estão a regressar optam por viagens mais curtas, no máximo uma semana, em alguns casos até menos, apenas metade da lotação do barco em termos de passageiros, para tentar evitar problemas. Portanto, o feeling a bordo de um cruzeiro já não é o mesmo, o divertimento já não é o mesmo, tal como acontece aqui em terra também. Nós sabemos também que a aviação continua a recuperar, mas agora já é muito pouco. Repare-se que isto são informações que saíram mesmo no Twitter do Eurocontrol. O tráfego aéreo no espaço aéreo europeu já só perde 51% em relação ao mesmo período de 2019, mas esse só ainda é muito. Nós estávamos com perdas de 90%, 80%, depois melhorou. Depois dos 60% de perda, a recuperação tornou-se mais lenta. Mas isso não é o pior, porque essa recuperação promete continuar. O pior é que o load dos aviões está bem menor do que no mesmo período do ano passado. Significa que, em termos de passageiros, as perdas não são de 51%, mas são seguramente maiores. Nós vamos ter que acompanhar esta estatística à medida que ela vai sendo disponibilizada, mês a mês, os passageiros, de facto, e depois também nem todas as companhias são iguais. E isso é mau porque, com menos passageiros do que aquilo que se esperava, seguramente que depois também não teremos a recuperação do turismo. Por isso é que este mês de agosto é uma desilusão, embora esteja a servir para equilibrar contas de muita gente. O setor da restauração é muito ingrato, porque agora funciona, mas também há muito fogo de vista. Quer dizer, há restaurantes que, por exemplo, isto é só um exemplo prático, tinham caixas de 1.000 euros por dia, o que não é nada, depende do tamanho do restaurante, e esse mesmo restaurante hoje não passa de caixas de 200, 300 euros por dia. É verdade que também diminuíram as despesas, mas não é assim que as pessoas conseguem, de facto, sobreviver, sobretudo a pensar já no próximo inverno. O que significa que muita gente vai necessitar de ajuda governamental ou outro tipo de ajuda dentro da União Europeia. Este assunto tem que ser muito bem pensado. Então, estamos todos no mesmo barco, ou no mesmo avião, ou no mesmo restaurante. Somos todos turismo em crise. E aí está, de facto, o regresso ao tema desta conversa, que é outro vírus. Este outro vírus é esse mesmo. É uma economia que está em queda. Repare-se que todas as economias desenvolvidas tiveram no segundo trimestre perdas no seu PIB no valor de 40% sensivelmente, o que dá anualizados 10% no trimestre. Pode ser a perda do PIB ou a queda do PIB para muitas economias no ano todo, 5%, 7%, 8%, 10%, até mais. Temos mercados emergentes também em gravíssimas dificuldades e é isso que vai ser o problema do turismo. É isso que me leva a dizer que, ainda que a questão do vírus, do ponto de vista da ciência, fosse resolvida nos próximos meses, o que não é fácil de acreditar, temos que dizer que a recuperação seria sempre lenta. Isto é assim. As pessoas, em momentos de euforia, de crescimento do PIB, melhor economia, menos desemprego, as pessoas são hedonistas. Tendem a gastar até aquilo que não têm, mesmo para fazer umas férias. Sei muito bem que muitos turistas, para fazer umas férias de sonho, estouravam completamente 1, 2, 3 cartões de crédito e depois logo se vê, logo se paga. Isso, claro, para o setor hoteleiro é uma maravilha. E, de facto, tem sido assim. O turismo a nível global tem crescido sempre acima do crescimento do PIB global, o que é maravilhoso, o que faz com que o setor continue a ter e a ganhar uma percentagem de peso no PIB em relação ao que tinha antigamente. Então, no caso português, o peso do turismo no PIB tem vindo a crescer. Porém, nos anos de crise económica global, e já demos aqui exemplos de como o turismo também caiu na sequência das crises 2001, 2002 e depois 2008, 2009, uma queda muito maior, nesses anos o turismo
tende a perder mais do que as próprias perdas do produto interno bruto. O que é que isto significa? Que é tudo uma questão da psicologia das massas. As pessoas deixam de ser hedonistas, as pessoas começam a ter medo e, ainda que, mesmo aquelas que mantiveram os seus rendimentos, têm mais medo de gastar o dinheiro porque não sabem o dia de amanhã. Quanto às outras, que perderam total ou parcialmente os seus rendimentos, seguramente não vão poder fazer umas férias dignas desse nome, porque têm dívidas a pagar, acumulam outros problemas, cartões de crédito, para não falar de prestações que começam a ficar em atraso, e ainda que tenham algumas ajudas, créditos fiscais, etc., que os governos decidam otorgar, a grande verdade é que as dificuldades são reais e o medo vai aumentar. Com o aumento do desemprego, isto torna-se mais visível. Portanto, lá está, ainda que a situação do vírus melhore, este outro vírus vai continuar. O vírus da crise económica, com recuperação ainda muito lenta para 2021 e também em 2022, por aí se vê que o turismo só deverá voltar a valores anteriores, ou seja, aos valores de 2018, 2019, lá para 23, 24. E isso é óbvio, as próprias companhias aéreas já estão a dizer isso. E repare-se, depois o setor está a sofrer uma enorme hemorragia, lá está, quantos vão sobreviver para receber os futuros turistas? Esta tem sido uma frase minha ao longo destes meses, só para dar alguns exemplos. Quantos restaurantes vão sobreviver? Quantas unidades hoteleiras não vão cair novamente nas mãos da banca ou de sociedades financeiras? E as companhias aéreas sem ajuda estatal vão conseguir o quê? Só para termos uma ideia, a Lufthansa está a perder qualquer coisa como 125 euros por segundo. Eu não estou a brincar. São 125 euros por segundo, o que dá 450 mil euros de perdas por hora. Isto faz com que o Estado alemão já esteja de sobreaviso, porque afinal investiu 9 mil milhões de euros na companhia e é claro que o contribuinte alemão vai querer esse dinheiro de volta mais cedo ou mais tarde. Então, já se fala em 22 mil postos de trabalho que vão se perder na Lufthansa. Isto é um mau sinal. Tal como é um mau sinal o facto da Booking.com, a famosa agência online, das mais famosas, juntamente com a Expedia, pois é, a Booking.com, a Booking Holdings, reduziu a sua força, ou está no processo de reduzir a sua força de trabalho em cerca de 25%. Demissões, para onde vai então este setor turístico? Vai necessitar de uma grande reformulação, porque se sabe que o tal normal que nós queremos de volta vai levar anos. O vírus, o coronavírus, Covid-19, pode ser resolvido mais cedo ou mais tarde, mas o vírus de um choque económico desta natureza vai levar mais tempo. E é isso que deixamos aqui hoje para a vossa reflexão. Deixe o seu comentário, faça as suas perguntas na secção de comentários, dê um like, subscreva o canal Arturismo, divulgue, pois nós gostamos muito da vossa companhia. Então, boa sorte a todos, muita saúde e até ao próximo vídeo.